Conta pra gente, quem é você e o que você faz aqui na Lua Crescente? Então, eu sou o Izzy José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico, escritor e facilitador de constelações. E aqui na Lua Crescente, no aval do seu Paulo, a gente faz um trabalho muito interessante de reuniões em constelações familiares. Ok, e o que é constelação familiar, Isis? Então, constelação familiar hoje, graças a Deus, já está muito mais difundido, mas é uma abordagem terapêutica em que a gente vai olhar para as questões individuais, pessoais, que a pessoa está trazendo, questões que estão dificultando, atrapalhando a vida da pessoa, geralmente com fundo emocional ou com fundo sistêmico. A gente vai dar uma olhada e ver, trazendo à luz aquilo que está acontecendo, para que a pessoa possa olhar de maneira mais consciente e decidir o que fazer a respeito daquilo. E o que é a constelação familiar hoje, aqui na Lua Crescente, como tem sido esse trabalho? Então, o seu Paulo conheceu o trabalho das constelações familiares aqui, nós trouxemos aqui, primeiramente com a Neiva, uma grande amiga e mestra minha. Nós apresentamos as constelações familiares para o seu Paulo e a Lua Crescente. Eles gostaram bastante do desenvolvimento da técnica. Passou um tempo e eu comecei então a fazer esse trabalho juntamente com ele. Já tem mais de 3 anos que a gente vem fazendo esse trabalho conjunto. São sessões regulares de forma mensal, ou seja, praticamente todo mês nós temos reuniões. Então são grupos que a gente faz de forma coletiva, onde as pessoas vêm, a gente faz um workshop, uma jornada em constelações, geralmente é num sábado, no final de semana. A gente fica então olhando para essas questões nesse grupo, nessa energia, e cada um ajudando o outro. E essas constelações familiares, o que ela pode ajudar a pessoa? No quê? Então, é muito interessante essa pergunta porque, veja bem, nós estamos aqui na Lua Crescente. A Lua Crescente é um ponto em que, no caso do seu Paulo e Dona Lia, trabalham bastante a fitoterapia, as ervas medicinais, os remédios, de formas naturais. Isso vai, logicamente, trazendo um bem-estar para o corpo físico. Mas além do corpo físico, nós temos também um corpo emocional, psicológico, e essas questões que não estão abordadas no ramo orgânico, aí a gente vai olhar, quais são realmente essas questões de fundo emocional, de fundo psicológico, que precisam ser olhado com mais atenção. Então, o seu Paulo trata basicamente do corpo, com um sistema fitoterápico, ou seja, com remédios naturais, e aliado a esse tratamento natural do corpo, a gente vai trabalhar também, vamos dizer assim, a alma, o psique humano. E você acredita que seria então um complemento desse tratamento do Paulo das Ervas? Eu não só acredito, é muito mais do que acreditar, é uma vivência, a gente tem visto isso repetidas vezes. Então é um intercâmbio muito interessante, porque como eu falei, o seu Paulo trata as pessoas de forma fitoterápica, de forma com remédios, e aliado a isso ele também indica, no caso das constelações, para que a gente possa fazer uma complementariedade desse tratamento. Porque às vezes, e muitas vezes, a doença não está só no corpo físico. O corpo físico só representa a base final desse processo. Então, é óbvio, é muito importante restabelecer o organismo físico, mas também olhar para aquilo que está causando essa desordem. Então, o seu Paulo vai tratar dessa origem orgânica e depois a gente olha para as questões de fundo que estão fazendo com que aquela pessoa adoeça. Então, é uma complementação muito interessante e tem feito muito sucesso. Sucesso no sentido de que as pessoas têm trazido relatos mesmo de cura, de restabelecimento, de diminuição gradativa, por exemplo, de remédios alopáticos e assim por diante, de diversas questões que são trazidas aqui. E nesse caso, você falou do workshop, que vocês fazem um workshop aqui. No caso, a pessoa ela precisa ter alguma coisa já prévia para ela poder participar dessa constelação familiar, ela precisa ter alguma crença, ela precisa ter alguma religião. O que essa pessoa precisa? Basicamente a pessoa precisa vir, só isso. Está disposta a vir até aqui, conhecer o trabalho, não precisa ter nada por detrás, só a vontade realmente de querer olhar de uma forma diferente para aquilo que está acontecendo na vida dela. Aqui a constelação ela não vai mudar a religião, não vai mudar a forma de pensar, não vai mudar as crenças, não vai mudar nada.
né? A constelação ela só vai mostrar aquilo que está acontecendo e que a pessoa não está vendo, né? Então ela vem, não precisa ter nada, só vir aqui, né? Participar do trabalho. Geralmente é no final de semana, num sábado. Geralmente começa em torno de 16, 17 horas e vai enquanto as pessoas sentindo vontade de fazer aquele trabalho, né? E aí você falou então que não precisa. No caso, se a pessoa então for ateu, ela pode vir. Se ela for muito religiosa, ela pode vir. É bom que venha, independente da fé, da crença, da ideologia que ela tenha, é importante que ela venha, né? Pode ser ela cristã, ortodoxa, pode ser budista, pode ser ateu, não interessa, porque a constelação ela não vai trabalhar, né, com a crença da pessoa no sentido religioso. Nós vamos olhar para aquilo que está acontecendo. A constelação ela era permeada, palpada por fundamentos científicos. A gente vai trabalhar então com coisas científicas, com aquilo que é moldado pela ciência. Não tem a ver com a religião, não tem a ver com bruxaria, não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com paranormalidade, não. São coisas concretas. A gente só vai olhar para aquilo que está acontecendo, é só isso. Agora você falou de que você precisa olhar para isso, a pessoa precisa olhar para isso. Para a gente ter uma ideia, você teria como falar aqui de repente algum caso, alguma ideia, para a pessoa que está em casa, nunca participou, e ela quer participar, mas ela quer entender o que é esse olhar? Olhar para o quê? Então, muitas vezes, né, e como a gente percebe dentro das constelações sistêmicas, a origem das problemáticas que a gente vive na nossa vida tem a ver muito com o nosso sistema familiar, com as crenças. Eu costumo brincar nos meus workshops que quem que ensina a gente a ter medo de barata? Então, existem coisas que são apreendidas, no sentido de que a gente capta essas coisas para dentro da gente, que são passadas de geração em geração, da avó para a mãe, da mãe para a filha, da filha para a neta e assim por diante. Conteúdos mesmo que a gente não consegue olhar porque está muito introjectado. Então, na maioria das vezes, a gente fica repetindo coisas que já foram feitas. Minha mãe fez assim, eu faço assim. Meu pai fez assim, eu faço assim. Eu aprendi desse jeito, eu faço desse jeito, né? Acontece que, muitas vezes, essa situação ela foi boa naquele momento em que aconteceu, né? Talvez naquele momento uma pessoa tenha realmente muito medo, por exemplo, de uma cobra, de uma barata, de um rato, e passou por uma situação difícil. Mas hoje não, hoje nós temos outra realidade, mas aquele medo chega na gente. E aí inconscientemente, no sentido da gente não estar vendo, a gente repete essa situação, né? Então quando eu falo que a gente na constelação vai olhar para isso, é justamente trazer à luz qual que é o movimento que deu origem a essa situação. Muitas vezes é muito comum, por exemplo, uma sentença que a gente faz para a gente mesmo. Minha mãe não foi feliz, eu também não posso ser feliz. Meu pai não foi feliz, eu não posso ser feliz. Ou mais comum, minha mãe não tem dinheiro, eu também não posso ter dinheiro. Então é como se fosse um decreto, um mandamento que a gente assume como verdade, né? E a gente vai olhar para isso. Em constelação, a gente só olha para isso, tá? Não é obrigado, você não precisa fazer isso. Mas uma vez que você olhe e você entenda de onde que vem, de onde que se origina essa demanda emocional, aí você pode escolher se você quer continuar com ela ou não, né? Nesse sentido. Então é isso, agora há pouco você estava falando então que vocês vão olhar para a situação, que é aquela situação que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, e aí agora ela está olhando. Esse olhar pode ser para uma pessoa que, por exemplo, ela está passando por uma questão de depressão, ansiedade, parece que a vida não vai para frente, parece que as coisas não dão certo para ela? Principalmente essas questões de fundo emocionais, né? O que é uma depressão? A pessoa entra num buraco sem fundo, não vê saída, nada do que é falado para ela tem importância. Então, isso é uma questão emocional, psicológica. E é justamente para essas questões que a gente vai olhar. Porque muitas das vezes a gente não sabe de onde que vem isso. De repente a pessoa é tomada, né, por aquele surto de depressão, às vezes até uma ideação suicida, né, um vício. Tudo isso vem de algum lugar, né? E muitas vezes, é isso que a gente aponta na constelação, muitas vezes vem do nosso sistema familiar.
né, de pessoas dentro do nosso sistema que foram excluídas, que foram esquecidas, que foram deixadas de lado. Pessoas que sofreram, que passaram por muitas dores e não foram vistas. E o sistema familiar quer que elas sejam vistas. Então ele traz novamente essa problemática, né? Então, de repente, do nada, entre aspas, a gente é tomado, né, por uma depressão e não sabe de onde que vem. Vamos olhar para isso. Se você, olhando, você não consegue entender a motivação disso, pode ser que tenha um fundo mesmo, não só emocional, mas sistêmico. E dentro da constelação, a gente vai olhar para isso, né? Dar lugar para essas histórias que não foram ditas, que não foram concluídas. Isis, eu já participei de uma constelação familiar com você, sendo que tem pessoas que nunca participaram, então elas não têm uma ideia. Nesse caso, algumas pessoas que são muito reservadas, às vezes ela tem medo, porque elas são muito reservadas, elas são muito envergonhadas, e ela fala assim, eu não entendo como que é. Essas pessoas, elas podem participar? Todas as pessoas, sem restrição nenhuma, podem participar de uma constelação, né? O fato de você participar de uma constelação não significa que você vai numa seita, você vai ser aderido naquela seita e não vai sair mais. Não. É um processo natural, a gente vai olhar para aquilo e a pessoa volta do jeito, né, até a vida dela tranquilamente. Não é uma seita, não é uma religião, não é nada que vá contra aquilo que ela professe. Então a pessoa vem, é óbvio. Existem pessoas que têm medo porque talvez acham que é charlatanismo. Muitas vezes é muito comum as pessoas pensarem, a constelação tem a ver com o espiritismo, vai mexer com o espírito, vai mexer com o fantasma, vai mexer com o morto. E não tem nada disso, né? A constelação não trabalha com isso. A gente vai trabalhar com os vínculos, né, com as relações que a gente tem no sistema familiar. Aí sim, a gente vai trabalhar com o sistema familiar. É por isso que chama-se constelação sistêmica familiar. A maioria das nossas questões advém dessa nossa relação com o nosso sistema familiar. Como eu falei para você, quem ensina a gente a ter medo de barata é o nosso sistema familiar. Mas lógico, quem que ensina a gente a ser racista? Quem que ensina a gente a ser, por exemplo, dominador, ou petulante, ou birrento? Então tudo isso são aprendizados que a gente vai tendo durante a nossa acompanhamento, né, cultural. E a maioria desses conteúdos vem no nosso sistema familiar. A gente só vai olhar para isso, né? Não significa que olhando a pessoa seja obrigada a fazer diferente, né? A constelação não funciona de forma obrigada. A gente vai olhar. É lógico, eu costumo brincar também que participar de uma sessão de constelação exige muita coragem. Porque no fundo, a gente não vai olhar para o outro. Numa constelação familiar, numa sessão de constelação familiar, a gente vai olhar para a nossa sombra, né? Para os nossos monstrinhos, para aquela parte que a gente quer esconder, né? Para aquela parte que não é tão bonitinha assim, né? Então isso exige coragem, né? Já dizia há muito tempo que a maior coragem é a coragem de olhar para si. Legal, muito bom. Eu te fiz essa pergunta porque justamente é onde muitas pessoas deixam de ir com medo realmente de uma exposição, de uma coisa ou outra, mas você já respondeu. Então, tem alguma coisa que você queira falar a respeito, queira colocar aqui que de repente eu não te perguntei? Olha, uma coisa muito interessante, por exemplo, que o seu Paulo fala, e é uma verdade, é que tanto na parte da saúde física, é uma questão de mudança de estilo de vida, né? A questão também da saúde emocional, da saúde psicológica, também passa por uma mudança de estilo de vida. Se você continua fazendo aquilo que você está fazendo, o resultado vai ser o mesmo, não tem como mudar, né? Então, para que você, de repente, está dentro de uma situação conflitante, está dentro de uma situação que está te deixando ou muito depressivo, ou muito ansioso, várias questões da vida, né? Ou que é muito comum, por exemplo, síndrome do pânico, né? Tem muita gente com síndrome do pânico, tem muitas crianças com TDAH, fora as doenças comuns como diabetes, hipertensão
hipertireoidismo, entre outras coisas, né? Então, todas essas questões, elas exigem que a gente faça uma escolha por uma mudança de estilo de vida. Porque do jeito que a gente está caminhando, do jeito que a sociedade, que a humanidade está caminhando, o corpo ele não está aguentando mais. Hoje em dia nós temos, por exemplo, crianças de tenra idade já com pressão alta, com câncer, né? Então já é resultado de um processo longo, né, de acumulação de coisas que não são muito agradáveis. Então exige uma mudança no estilo de vida. E na constelação não é diferente, não é obrigado. Não é porque você participa de uma constelação, que você olha para aquilo que está acontecendo, que você é obrigado a escolher fazer diferente. Não é uma obrigação, é uma possibilidade. O Bert Hellinger, que é o terapeuta que moldou as constelações como a gente trabalha, ele vai dizer: as constelações familiares são uma grande possibilidade. Então, uma possibilidade de você voltar a ter uma harmonia, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Mas é uma possibilidade, a escolha é da pessoa, né? Agora uma outra pergunta, tem muita gente também que quando vem buscar a constelação familiar, é sempre quando ela está se sentindo muito mal, ou às vezes porque, por exemplo, o filho morreu, né? Depressão, ansiedade, é sempre nos pontos que ela tem uma briga interna muito grande. Nesses casos, ele também é um caso que é interessante, que existe aí uma questão de olhar para essa situação? Toda e qualquer situação que a pessoa esteja passando e que ela não esteja dando conta, né, daquela situação, é interessante olhar para ver se tem algum fundo sistêmico. É óbvio, por exemplo, se a pessoa quebrou a perna, ela sofreu um acidente, quebrou a perna, ela tem que ir imediatamente para o pronto-socorro, que precisa realmente uma restauração do corpo físico. Mas eu estou falando dessas dores que vêm acompanhando a pessoa há anos, né? Como você falou, de repente a pessoa está separada há 30 anos e há 30 anos ela sofre com essa separação. Ou de repente ela perdeu o filho, perdeu o marido há trocentos anos atrás e ainda está preso nessa dor. Ou existem situações que repetem-se na vida da pessoa. Por exemplo, aquela famosa história do dedo podre, né? Aquela pessoa que nunca dá certo no relacionamento. Então, a gente vai percebendo que existem algumas situações que elas são repetitivas, né? Que qualquer coisa que a pessoa faça, ela sempre cai no mesmo buraco. Interessante, então, olhar qual que é o fundo motivacional disso, né? Aí sim, mas não são todas as pessoas que vêm buscando a constelação por conta do sofrimento. Algumas pessoas vêm também em busca do autoconhecimento, para entender melhor a si mesma. E a constelação, ela faz um trabalho muito grande nesse sentido, porque justamente a constelação vai trazer à luz aquilo que estava escondido, né? Então, quando a pessoa realmente quer, deseja um autoconhecimento, entender melhor a si mesma, mesmo que talvez ela não tenha nenhum sofrimento, ela vem e ela consegue isso, né? E se ela não tiver nenhum desses sofrimentos que a gente está falando aqui, de uma parte mais pesada, mas ela quer buscar ser uma pessoa mais feliz, Sim. ter um relacionamento saudável, e de repente ela nem entrou nesse relacionamento ainda, e ela está buscando ter uma melhor profissão, se encontrar, ter um propósito de vida e até mais dinheiro. Ela pode? Sim, pode, exatamente como eu disse. De repente pode ter uma pessoa que realmente ela consiga lidar bem com os seus problemas. E é ótimo que seja assim. É uma pessoa saudável. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, né? Mas se você consegue resolver os seus problemas de maneira bem tranquila, então está ótimo, né? A gente também não vai ficar buscando, né, pelo em ovo, né? Como aquela história. Mas a gente pode ajudar aquela pessoa a melhorar. Por que não? A gente sempre pode melhorar, né? Se ela já consegue tratar os seus problemas com uma certa tranquilidade, ela, por que não fazer um upgrade, né? Fazer uma melhoria, entender melhor a si mesma. Porque quanto mais a pessoa se conhece, melhor ela transita na vida. Melhor e menos ela se sente infortunada pelos outros. Menos as outras pessoas incomodam ela. Quanto mais a pessoa se conhece,
mas ela está centrada, mas ela está feliz consigo mesma, nesse sentido. E no caso, a constelação familiar aqui na Lua Crescente, com vocês, as pessoas que vêm participar, elas podem participar, mas falar assim, eu não gostaria de ver o meu caso, não gostaria de olhar para uma situação minha, mas eu quero participar. Ainda assim, é uma participação e estaria dentro da terapia da constelação familiar? É muito boa essa pergunta, porque a constelação familiar em grupo, ela tem uma dinâmica muito interessante, né? Eu costumo falar que o mais importante nem é a pessoa constelar, ou seja, olhar para o seu problema especificamente, né, naquela sessão, mas participar, de repente, vivenciar o problema do outro, entender aquilo que o outro está passando, porque através de olhar de fora o problema do outro, ela naturalmente ajuda também a olhar para o seu problema interno. O drama da outra pessoa normalmente é o mesmo drama que eu passo. Então, vendo aquele drama se desenrolar e ser resolvido, também ajuda naquela pessoa ali a resolver suas questões internas. De repente, alguma coisa que ela não tinha percebido antes. Poxa, assim, tal, legal, olha. Né? Então, a constelação em grupo, ela tem essa dinâmica. O nosso grupo aqui na Lua Crescente é um grupo colaborativo. O que significa isso? As pessoas colaboram, né, com uma quantia módica e mais 1 quilo de alimento, que é revertido para obras sociais aqui da Lua Crescente, e aí ela participa da constelação em grupo. Né? Mas a constelação, né, na sessão de grupo, não é como uma sala de médico, quando você fica sentadinho esperando sua vez. Fulano, não. Numa constelação, todo mundo está participando a todo momento. Você ali sentando, olhando o outro a desenvolver o seu drama, você também está trabalhando e você também está recebendo ajuda. Né? Então, numa sessão coletiva, todos recebem aquilo que vêm buscar. Mas além da sessão coletiva, eu também faço aqui a sessão individual. Às vezes tem algum tema que a pessoa não quer, como você falou, expor em grupo. Ou várias questões, vários temas que não são muito apropriados para serem olhados em grupo. A gente pode olhar de forma individual. Então existem sessões individuais em constelação, o resultado é o mesmo, a dinâmica é a mesma e a gente pode olhar para essas questões de forma assim localizada. Ok. E aí, no caso, você então abre esse convite a todos, mesmo aquele que não quer olhar diretamente o seu, mas ele quer participar de alguma forma, ele quer entender. Está até curioso. É bom que venha para entender? O convite que eu faço é justamente isso. Venha conhecer o trabalho. Tá? Eu já digo, aqui na constelação familiar não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com paranormalidade, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com fantasma, não. Tá? É um processo que ele é moldado em fundamentos científicos. A gente vai olhar de forma psicológica para a questão. Então a pessoa vem, conhece. Tá? Se ela gostar, ela pode vir várias vezes, né? E eventualmente, se tiver uma questão que ela queira olhar com mais profundidade, ela pode fazer uma constelação. Né? Certo? Então existem várias formas. Então eu brinco, a pessoa vem, se ela gostou, ela continua. Se ela não gostou, ela volta até ela gostar, para entender melhor. Porque numa primeira vez é muito difícil também compreender o total processo da constelação. Até porque a constelação, ela não passa muito pelo racional. A constelação muito mais no sentir, é na alma. Né? E como a gente não está muito acostumado a fazer isso, na primeira vez pode ser muito chocante, ou pode ser assim meio fora. Mas gradativamente vão percebendo as coisas. E nós temos, por exemplo, eu não sou o único constelador, existem consteladores espíritas, existem consteladores católicos, existem consteladores ateus, existem consteladores psicanalistas. Então a constelação ela está, né, ampliada em várias questões, em vários setores da sociedade. Ela não é presa a nada, nenhum desses contextos. Agora você fez o convite para a pessoa participar e conhecer melhor, como que ela faz? Bom, eu tenho minha página no YouTube, que a pessoa pode me acessar, Isis José Leite. A gente vai deixar então aqui na descrição. Isso, é. Tem a minha página no Instagram e também tem a página da Lua Crescente.
Ok. Quando a pessoa quiser, pode telefonar ou mandar uma mensagem para a Lua Crescente e ela já tem o agendamento de todas as reuniões no mês, né? Aí, venham, conheçam, participem. O que você acredita que ficou faltando mais alguma coisa que você queira acrescentar, alguma coisa que você lembrou? Sim, eu gostaria de contar o meu contato com o seu Paulo, né? Eu conheço o seu Paulo já tem mais de 15 anos, quase 20 anos. Eu morava em Cuiabá e regularmente no final do ano a gente vinha, porque minha irmã morava em Taubaté, a gente vinha para Taubaté para ir para a praia. E numa dessas vindas a gente vinha aqui, né? Aqui no local, na Lua Crescente. E eu, toda vez que eu vinha, eu me encantava, porque eu sempre busquei pessoas que trabalhassem com a natureza, que trabalhassem com produtos naturais, que se envolvessem mesmo com essa ideologia, com essa cultura do bem-estar, longe, né, desses remédios químicos, né? Então me encantei. Então, volta e meia, eu vinha para cá visitar o seu Paulo, que é realmente assim, uma admiração muito grande, muito profunda pelo seu Paulo, pela Dona Lia, pelo espaço da Lua Crescente em si. Com essas visitas anuais, né, fomos conhecendo o trabalho, e em 2013, tanto eu, o seu Paulo, mas o Edgar de Curitiba, nós participamos, né, de uma jornada de terapias em Taubaté, né, a primeira jornada terapêutica em Taubaté. E aí nós aprofundamos mais essa conexão. Então, tanto eu, o seu Paulo, como o Edgar de Curitiba, nós temos uma conexão muito forte em relação a essas práticas, né, integrativas, essas práticas terapêuticas. E em 2017 eu trouxe então a Neiva, minha grande amiga, mestra, consteladora, para apresentar a constelação para o seu Paulo e Dona Lia. E foi um sucesso retumbante, né? E depois foram 2 apresentações que a Neiva fez aqui, com grande sucesso, com grande maestria, as pessoas foram impactadas realmente, e ficou então aquele gostinho de quero mais. E aí, 2 anos depois, eu comecei então a fazer regularmente, né, essas reuniões de constelação aqui. E aí já foram mais de 4 anos que nós estamos nesse processo. E eu sou muito grato, muito honrado por essa recepção que a Lua Crescente possibilitou a esse trabalho maravilhoso que é das constelações familiares. Gratidão então, Isis. Eu que agradeço, é uma honra muito grande poder estar aqui e honrar esse espaço de cura, esse espaço de amor e de cuidado. Eu gostaria de te encher de perguntas, mas eu acredito que a gente vai precisar fazer então, depois um vídeo à parte, só para o canal do Paulo das Ervas, em que eu vou te perguntar a respeito de relações de doenças emocionais e como que a gente pode lidar. À disposição, tá? Você é um grande amigo também, estamos aqui à vontade. E as pessoas também que quiserem me perguntar, podem mandar mensagem para o meu canal, né, do YouTube ou do Instagram, que eu respondo tranquilamente. E sempre que der, venham participar no trabalho da constelação. Venham conhecer, venham se conhecer.